Boa noite, irmãos. Chamo sua atenção para darmos início ao nosso culto de louvor, de adoração ao nosso Deus, nesse primeiro domingo de agosto. Hoje estamos alegres por estarmos reunidos em família para adorarmos ao Senhor, em especial agradecendo a presença dos nossos irmãos, o Almir e a Maria, que são lá da Igreja Central. Sejam muito bem-vindos, Deus abençoe. E também a vida da nossa irmã Ana Maria, que é da Igreja Assembleia, que está conosco também. Seja muito bem-vinda, viu, queridos? Os demais são todos de casa já, né? Rafa, Zé, Lívia, todo mundo. Sejam todos muito bem-vindos. Irmãos, nós vamos dar início ao nosso culto, portanto, hoje também com o privilégio de podermos celebrar a mesa do Senhor. E para tanto eu convido você a curvar sua cabeça. Nós vamos ter um momento de oração silenciosa, onde eu convido você a falar com Deus, a se apresentar diante do Senhor, enquanto nós ouvimos uma oferta musical. E depois eu convido já o Célio para que quebre o silêncio com uma oração e dê continuidade à nossa liturgia. Oremos então, irmãos. Ó Senhor Deus, Pai eterno, soberano Tu és, Senhor. Obrigado por poder estar aqui. Te abençoe a cada um aqui presente. Agradecemos porque hoje é um dia especial, que relembramos o que Cristo fez por nós. Aceite o nosso culto que faremos a Ti, Senhor, para a honra e glória do Seu nome. Que a Sua palavra seja lida e exortada aqui, nos transforma, para que sejamos íntegros, justos e humildes. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Vamos abrir nossa Bíblia em 1 Coríntios 11, 26. Amém? Vamos ler todos juntos? Temos um versículo. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? No capítulo 11 de Coríntios, do 17 ao 32, Paulo escreve à igreja de Corinto instruções quanto à celebração da Santa Ceia. A ceia do Senhor é a nossa oportunidade para lembrar o sacrifício que Jesus fez por nós na cruz, pelo qual Ele nos oferece a esperança da vida eterna. É um momento especial na qual o cristão reflete sobre o Salvador sofredor, para serem lembrados do alto preço que Ele pagou. Relembramos o sacrifício que Jesus fez por nós, pelos nossos pecados. Vamos agradecer a Deus, irmãos, pelo Salvador, o Cristo, o único mediador entre nós e Deus, o nosso advogado, o único que é digno de abrir o livro e os seus selos. Como diz Apocalipse 4:11, Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a honra, a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste, sim, por causa da Tua vontade vieram a existir, foram criadas. E ainda, irmãos, teve a misericórdia de nos salvar e entregando a morte de cruz por nós,
E até que Jesus volte, a única coisa que nos resta é louvar, adorar e entregar nossas vidas a Ele. Amém? Convido a pastora Clarissa para que nos dirige o hino de louvor e glória, número 47. Quem se pode, coloque-se em pé e juntos louvemos ao Senhor pelo Salvador Jesus. Agora, irmãos, em Marcos 14, de 32 a 41. Amém? Eu vou ler os versos pares e os irmãos os ímpares. Então, foram a um lugar chamado Getsemane. Ali, chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui, vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo é possível. Passa de mim esse cálice, contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou o Jorinho e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras. Voltando, chamou-os outra vez.
Achou-o outras vezes dormindo, porque os olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E veio-lhe a terceira vez e disse-lhes: ainda dormis e repousais? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Amém, irmãos? Aqui no texto, o irmão, aconteceu quando Jesus, logo após ceiar com os discípulos, partiu para o Monte das Oliveiras, ou Getsemane, que significa prensa de azeite. A Bíblia de Genebra diz que se referia a um jardim de oliveiras, que ficava naquela região. No versículo 33, Jesus demonstra profunda perturbação emocional, tomado de pavor e de angústia. Jesus, ao enfrentar a terrível experiência de se tornar o sacrifício pelo pecado da humanidade, sentiu-se como morrendo sob o peso dessa tristeza. Nessa angústia e tristeza foi orar, e por 3 vezes orou e pediu pelas mesmas coisas, que se pudesse, passe desse cálice, mas que fosse feita a vontade de Deus. No texto também ele pede aos discípulos que ficassem em vigia e em oração, por ele e pela angústia e tristeza. Mas como vimos no texto, os discípulos não sentiram isso, a angústia e a tristeza de Jesus, porque adormeceram. No decorrer da história, nós sabemos que Cristo foi preso, espancado e assassinado de forma cruel, para nos salvar do pecado. Logicamente, tudo debaixo da soberania de Deus. Muitas vezes, irmãos, no nosso dia a dia de correria, nós também adormecemos, no sentido de orar e pedir perdão, e não lembrar o tamanho do peso que Cristo carregou por nós, o sacrifício que Ele fez por nós. Devemos agradecer a Deus por ter nos enviado Jesus. Não só hoje, o dia em que relembramos a morte de Cristo, com a Santa Ceia, mas estejamos sempre agradecidos. Quando entendemos o alto preço que Jesus pagou por nossos pecados, esforçamos-nos para evitar qualquer coisa que possa magoá-lo e tornar vão o sacrifício que Ele fez por nós. Em Hebreus 10, 26 diz: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta o sacrifício pelos pecados. O cristão, irmãos, deve orar, observar, ou seja, permanecer alerta em harmonia com Deus, agradecidos e pedindo perdão por nossas falhas e erros que nos faz pecar diariamente, pois a natureza humana é fraca e necessitamos da graça de Deus. Amém? E nesse sentido, vamos fazer uma oração pedindo perdão pelos nossos pecados, agradecendo a salvação em Cristo, e depois de alguns instantes de oração silenciosa, o irmão que sentiu o desejo, faça uma oração em voz alta. Oremos.
a Ti, ó Pai, que só podemos ter a certeza do nosso perdão, ó Pai, porque um dia Cristo se entregou na cruz em nosso favor, ó Pai, morrendo a nossa morte, ó Deus, para que possamos receber a vida nele a vida, ó Pai. Agradecemos a Ti pelo esse sangue derramado, que é o que nos purifica, ó Deus, que nos redime do pecado, nos justifica, ó Deus, para que possamos, ó Deus, pertencer à Sua família, render louvores a Ti e cultuar o Seu nome, ó Pai. Nos ajude, ó Deus, nesse desejo de mudança, ó Pai, de renegação do pecado, ó Pai, e que cada dia mais possamos estar firmados, alicerçados, ó Deus, no Senhor, ó Pai. E o Seu Espírito Santo nos conduz, ó Deus, na Sua palavra. O Seu Espírito Santo nos ilumina, ó Deus, para o entendimento dela, para a boa aplicação dela em nossas vidas, ó Pai. Seja conosco. Nos abençoe como igreja, nos filhos amados dos três. Amém. Amém. Amém, irmãos. Convido a equipe de louvor que vem à frente. Passo a palavra ao pastor. Agradecidos, irmãos, pela obra que Jesus Cristo realizou em nosso lugar, louvemos o seu santo nome, reconhecendo que fomos alcançados pelo poder do seu amor. Aqueles que podem, coloquem-se em pé e todos louvemos ao Senhor, declarando que estamos aqui para engrandecer o nome do nosso Deus. Enquanto nós estivermos louvando, você que preparou também o seu dízimo, a sua oferta, que você possa consagrá-lo ao Senhor, depositando no gasofilácio, em demonstração também da sua fidelidade e gratidão ao nosso Deus. Louvemos. Transformar
teu amor e recebemos o poder de sermos feitos teus filhos. Obrigado, Deus, por essa graça. Obrigado pela tua misericórdia. E obrigado, Deus, pela comunhão que podemos desfrutar com o Senhor. Que o Senhor mesmo, Deus, nos mantenha firmes e fiéis e desfrutando, Deus, constantemente dessa intimidade contigo. É o que lhe suplicamos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Agradecemos ao Senhor por tudo aquilo que Jesus já realizou por nós. E através desse cântico nós declaramos isso a Deus. Agradeça pela obra de Jesus realizada em teu lugar. Reconheçamos que a obra realizada pelo Senhor no Calvário, feita em nosso favor, é que nos conduz a essa verdadeira comunhão. O apóstolo Paulo, o texto que já foi citado aqui no início da nossa liturgia, ensinando, instruindo a igreja de Corinto, vai nos registrar. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou um pão,
tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Dentro dessa instrução de Paulo, irmãos, ele não somente traz a memória e chama a atenção da igreja a trazer à sua memória a obra de Cristo, mas também engloba ou coloca nessa instrução a ideia da importância, da responsabilidade e do grande privilégio de participarmos da mesa do Senhor. Portanto, aqueles que já professaram a sua fé em Cristo, aqueles que já assumiram o compromisso com o Senhor e, consequentemente, fazem parte do corpo, são convidados a tomar e comer o pão, o cálice, demonstrando que estão unidos ao corpo de Cristo e vivendo de modo a glorificar o próprio Senhor. Se você está em plena comunhão com a sua igreja, mesmo que está nos visitando hoje, você também é convidado a participar conosco e assim comer do pão e beber do cálice. Mas antes, a semelhança de Cristo, eu convido você a curvar sua cabeça e nós vamos orar da mesma forma que ele orou, dando graças ao Pai na noite em que instituiu a ceia. Oremos. Pai de amor, nós te damos graças mais uma vez por estarmos reunidos em culto, em especial nesse culto, Deus, que nos assentamos ao redor da mesa do Senhor. Pai, obrigado pela comunhão que desfrutamos, pelos méritos de Cristo, e porque podemos, ó Deus, trazer à nossa memória tão maravilhosa obra realizada por Ele. Pai, que o Senhor consagre os elementos que os irmãos farão uso nesta noite, de modo que possa servir de meio de graça na vida deles, fortalecendo-nos na fé, fortalecendo-nos no amor, na caridade, e fortalecendo-nos também na esperança da promessa de que o Senhor vai voltar. Nos abençoe a todos, e aqueles, ó Deus, que ainda não professaram a sua fé, que ainda não receberam o batismo cristão, possam refletir nesse momento para assumir esse compromisso solene contigo. É o que também lhes suplicamos, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Este corpo que é dado por vós, disse Jesus, comei dele todos, fazei isso em memória de mim. E este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue, bebei dele todos, disse Jesus, fazei isso também em memória de mim. Eu convido os irmãos que forem participar da celebração para que se coloquem em pé para facilitar a distribuição dos elementos. Comei e bebei, disse o Senhor.
coração alegre na presença do Senhor. Louvemos ainda o seu santo nome, reconhecendo que Jesus é o Senhor que reina sobre todas as nações, como o Cordeiro que foi morto e venceu. E a Ele deve ser dado todo louvor, toda glória e toda honra. Aqueles que podem, mais uma vez, coloquem-se em pé e louvemos ainda o nome do Senhor. Verdade. Te agradecemos, ó Deus, por o Senhor ter preparado esse momento, Deus, para louvarmos ao Senhor. Possamos, ó Deus, sermos instruídos, ó Pai, alimentados, nutridos pela tua palavra, Deus, o Senhor esteja nos abençoando através dela. Em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor, que eu oro. Amém. 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 Podemos assentar, queridos. Eu convido você a abrir sua Bíblia no
no livro de Neemias, no capítulo 6. Nós que temos estudado o livro de Neemias já há algum tempo, hoje chegamos ao capítulo 6, nós vamos ler os 14 primeiros versos de Neemias, capítulo 6. Eu vou ler, os irmãos acompanham a leitura que farei. Diz assim: tendo ouvido Sambalá, Tobias, Gesem, Guarabe e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado um muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalá e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? 4 vezes me enviaram o mesmo pedido, eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Então Sambalá me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta do teor seguinte: entre a gente se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso reedificas o muro, e segundo se diz, queres ser o rei deles, e puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é o rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras. Vem, pois, agora, e consultemos juntamente. Mandei dizer-lhe: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tu, do teu coração, é que o inventas. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Porém eu disse: homem, como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalá o subornaram. Para isso o subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim viesse a proceder e a pecar, para que tivessem motivo de me infamar e me vituperassem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalá, no tocante a estas suas obras, e também da profetisa Noadia, e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Vamos orar mais uma vez. Deus de amor, nós te damos graças mais uma vez pela leitura da tua palavra, e clamamos para que na tua graça e misericórdia o Senhor fale ao nosso coração, que segundo a ação do teu Santo Espírito o Senhor nos ilumine e nos edifique segundo a tua bondade, e que apesar de mim mesmo, na tua graça, o Senhor me use para falar ao coração dos teus filhos e filhas nessa noite. Nos abençoe, Pai, é o que pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós temos, como disse, estudado o livro de Neemias e vimos já, aqueles que têm acompanhado a sequência, que Sambalá, Tobias, Gesem são inimigos do povo de Judá e estavam tramando ameaças para que a obra da reconstrução do muro fosse
cessadas. Nós estamos ainda dentro dos capítulos que tratam dessa oposição, que tratam dessas artimanhas, desses inimigos, na tentativa de impedir a reconstrução dos muros. Mas isso só para você se posicionar aqui. Eu gostaria de começar o sermão dessa noite relembrando a postura do apóstolo Paulo quando este pregava em Atenas. Capítulo 17 de Atos dos Apóstolos diz que quando o apóstolo Paulo estava pregando em Atenas, para chamar a atenção daquele povo para o verdadeiro Deus, ele usou da cultura geral, do conhecimento geral de todos, para indicar o caminho. Lá em Atos 17, quando ele fala sobre Deus, ele afirma da seguinte forma, verso 28, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Paulo usa a poesia do contexto de Atenas para chamar a atenção de princípios verdadeiros a respeito de Deus. Nós sabemos que todos, apesar de corruptos pelo pecado e condenados, todos nascemos assim, nós recebemos o senso de Deus e a lei de Deus está gravada em nosso coração, conforme ainda o apóstolo Paulo afirma na carta aos Romanos, no capítulo 2, o verso 15. Por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso porque é possível que mesmo alguém sem conhecimento do Deus verdadeiro possa expressar verdades sobre o que Deus é, e sobre, inclusive, ensinos do próprio Deus. Foi assim que aconteceu com os poetas atenienses. Eles não conheciam o Deus verdadeiro, mas a poesia expressava um conhecimento, talvez inato, recebidos pela lei de Deus gravado no coração, pelo senso de Deus que todos os seres humanos carregam, pelo fato de Deus ter sido o nosso Criador. Digo isso ainda, irmãos, porque essa semana, na perspectiva aí dos Jogos Olímpicos, eu me deparei com um vídeo motivacional para as Olimpíadas, onde eles estavam reproduzindo uma música do rapper, é isso? Rapper, Projota, não sei se você conhece a figura, eu não conheço, mas acabei pesquisando e vi que ele ganhou um certo reconhecimento aí no meio musical, quando ele apresentou uma verdade sobre a postura de um crente diante dos obstáculos da vida. Certamente ele não tinha isso em mente. Na música que talvez você conheça, ou talvez os nossos adolescentes conheçam, chamado de foco, força e fé. Já ouviram isso? Não? Então, que bom. Mas existe. E nesse tratado aí, nessa música, nesse rap, ele usa esse tripé, foco, força e fé, que biblicamente falando é exaltado desde Josué. Quando você vai para Josué, o que Deus pede para Josué na liderança do povo de Israel? Ser forte e corajoso, não se desvie nem para a direita nem pela esquerda, ou seja, mantenha o foco. Ser forte e corajoso, o que é isso? Tenha força, e eu estarei contigo por todos os dias, nunca jamais te abandonarei. O que é isso? Tenha fé. Como diz Salomão, nada é novo debaixo do céu. O sucesso lá do rapper está montado num princípio que a palavra de Deus já ensina há milênios. E na poesia dele ele diz: foco, um objetivo para alcançar, força para nunca desistir de lutar, e fé para me manter de pé enquanto eu puder, haja o que houver. Irmãos, como Paulo
citando um dos poetas atenienses: creio que podemos usar essa mensagem para alcançar o coração daqueles que não conhecem o Deus verdadeiro e que exige ou que nos ensina que precisamos das mesmas bases: foco, força e fé. Expressões verdadeiras de um padrão de atitudes que certamente nos conduzirão a fazer o que é certo. Em Hebreus capítulo 12, você não precisa abrir, está projetado, vai nos dizer assim, um outro exemplo, que essa base é uma base bíblica. Ele diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Nós poderíamos pegar aqui várias expressões do autor aos Hebreus, que são sinônimos, obviamente, de foco, força e fé. Olhando firmemente para o autor e consumador da minha fé. O que é isso? É o meu foco. Que não vos fatigueis, tenhais ânimo para se desembaraçar do peso do pecado. O que é isso? Força. E olhando para Jesus, que suportou a cruz, considerando atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si, ou seja, olhando para Cristo, isso exige de mim fé. Bases que a Escritura sempre chamou atenção para os crentes andarem de um modo a exaltar o Senhor. Obviamente que o Projota não está falando do objetivo, que o objetivo que a Bíblia apresenta. Obviamente que ele não está falando da força, que é a força que a Bíblia fala, e muito menos está tratando da fé que a Bíblia apresenta. Mas a base é a mesma. Olhando para o contexto de Neemias, irmãos, nós vemos que Neemias também era adepto dessa base tripla que guiava o seu dia a dia. Em Neemias nós vemos que ele tinha um foco, que era a reconstrução dos muros de Jerusalém. Para a sua própria glória? Não, para a glória de Deus. Ele tinha força, porque ele teve que lutar contra o seu próprio medo de pedir autorização para o rei. Ele teve que ser corajoso, forte, para confrontar as críticas e oposições dos seus inimigos. E ele demonstra extremamente uma fé inabalável, quando de tempos em tempos, mesmo diante das dificuldades, ele sempre ora a Deus e diz: Senhor, lembra-te de mim. Desde que resolveu servir ao Senhor, nós vimos que as dificuldades para Neemias aumentaram bastante. Nós já estudamos aqui sobre as ameaças externas. Nós tratamos recentemente sobre as dificuldades internas entre o povo de Judá, e agora nós somos apresentados no capítulo 6, referindo-se aos confrontos que os inimigos estavam trazendo contra a própria vida de Neemias. Ele sofreu oposição de todos os lados. Os inimigos se levantaram tentando fazer desistir. Dentro ainda do contexto, o início do capítulo 6 demonstra as artimanhas dos inimigos para fazer a obra cessar. Eles já tinham tentado desbaratar o povo, fazendo confusão. Eles já haviam desprezado o que os judeus eram. O que esses judeus são? O que eles estão pensando? Eles já estavam tentando desprezar o que eles estavam fazendo.
Lembra lá da história do rabo da raposa? Eles vão levantar o muro aí, mas vai passar a raposa, vai derrubar, porque estão fazendo tudo errado. Ou seja, eles estavam tentando cessar a obra da reconstrução, mas o foco, a força e a fé de Neemias e do povo fez com que toda essa artimanha, essa oposição não tivesse sucesso. Agora, os inimigos resolvem atacar diretamente o líder. Tentaram atacar o povo, tentaram atacar a obra, agora o foco é o próprio líder. Veja aí o verso 2, a parte final, a última frase do verso 2 vai dizer assim, já é a interpretação de Neemias, ele diz que toda a ação que foi feita era com que intento? Com o intento de fazer-me mal. Os inimigos criaram artimanhas para prejudicar Neemias. Depois no verso 9, a parte inicial do verso vai dizer, porque todos eles procuravam o quê? Atemorizar-me, ou atemorizar-nos. A segunda artimanha, portanto, dos inimigos era trazer temor ao coração de Neemias para que ele parasse as obras. E lá no verso 13, nós vimos que eles chegaram a subornar os profetas para conduzir Neemias ao erro. Veja o que diz o verso 13: para isto o subornaram, para me atemorizar e para que eu assim viesse a proceder. E que mais? E a pecar, para que tivessem motivo de me infamar e me vituperassem. Ou seja, a artimanha era para conduzir Neemias ao erro. Que erro? O erro de buscar refúgio dentro do templo, dentro de um local que era proibido para Neemias, porque só os sacerdotes podiam entrar. E uma vez entrando ali, Neemias estaria pecando contra a lei de Deus. E uma vez pecando contra a lei de Deus, poderia ser alvo, se não da morte instantânea de Deus, da difamação dos inimigos, dizendo, olha, ele não respeita nem a casa do Senhor, ele não respeita nem a lei do Senhor. Artimanhas, irmãos. E o que eu quero dizer com isso tudo? É que quando você resolve servir a Deus, assumir o compromisso de estar envolvido com a obra do Senhor, pessoas vão se levantar contra ti. Pessoas vão tentar prejudicá-lo ou prejudicá-lo. Vão intentar mal. Pessoas vão tentar atemorizá-la ou atemorizá-lo. Cuidado, hein? Pessoas vão tentar te conduzir ao erro, para tirar a sua autoridade, para tirar o seu modelo de crente exemplo, porque se você erra, eles vão apontar para o seu erro e vai dizer, olha, não dê ouvidos ao que ele diz, veja, ele não respeitou nem a casa de Deus, ele errou. Artimanhas virão, irmãos. Porém, Neemias, como modelo que temos estudado, estava em verdadeira comunhão com Deus. A sua vida estava depositada em oração e intimidade com o Senhor. E isso o preservou de muitas coisas. Ele tinha um objetivo, ele tinha coragem, força, e ele tinha uma certeza de que Deus estaria com ele e que ele seria bem sucedido na obra que o Senhor lhe confiou. Logo, quando olhamos para o capítulo 6, do verso 1 ao 14 que lemos, nós podemos aprender como vencer as artimanhas inimigas que tentam nos desanimar. Vamos tentar contextualizar aqui. Você resolve assumir um compromisso com Deus, de servir ao Senhor, e o que você está fazendo hoje à noite
dentro de uma perspectiva bíblica, o culto é um serviço ao Senhor. O fato de você se comprometer a estar aqui adorando a Deus, significa que você se comprometeu a servir a Deus. A liturgia é um serviço de adoração ao Senhor. E aí, quando você assume esse compromisso de estar aqui os domingos servindo ao Senhor em adoração, porque você não vem aqui assistir o culto, porque se você vem assistir o culto, então você vem no lugar errado. Você vem aqui a prestar culto, você vem aqui a servir ao Senhor, como família, como povo de Deus. E a primeira artimanha do inimigo é tentar tirar você desse serviço. Eles vão chegar para você, como Sanbalat, Tobias e Gesem chegaram para Neemias e falaram assim: olha, vamos marcar um encontro longe da igreja, que era o caso. Vamos lá para a aldeia de Ono, que ficava ao norte, muito longe de Jerusalém. Mas Neemias percebeu logo que esse convite de Sanbalat, Tobias e Gesem era justamente para que eles deixassem a obra cessar. O que as pessoas vão fazer, meu irmão? Elas vão te convidar para um monte de coisa, justamente no horário do serviço ao Senhor. Eles vão te convidar para ir para Ono, esse mesmo lugar daqui que Sanbalat convidou Neemias, para um lugar longe da igreja. Eles vão marcar compromissos, eles vão fazer programas incluindo você. E mesmo que na cabeça deles seja para que você compartilhe de momentos agradáveis com ele, na perspectiva espiritual é para fazerem mal para você. Essa é a primeira tentativa do inimigo. Fazer você descer da obra, descer do muro, para ir atender um convite daqueles que não estão ligados à obra do Senhor. Viu? Desce do muro aí, vamos conversar. Vamos lá em Ono, vamos lá conversar na aldeia de Ono. Neemias fala: eu estou fazendo uma grande obra. A primeira tentativa, irmãos, da artimanha inimiga é tirar o foco de que você está aqui para servir ao Senhor e que você nasceu para isso. Por isso, Neemias nos ensina que para vencer as artimanhas inimigos que tentam nos desanimar, a primeira coisa é: mantenha o foco em servir a Deus. Veja o que ele diz nos versos iniciais aí, principalmente no verso 3: enviei-lhes mensageiros a dizer, não vou aceitar o seu convite, meu amigo, estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Não vou perder o meu foco. O meu foco é terminar a obra que comecei. O meu foco é servir ao Senhor, é reconstruir os muros. Pode me convidar para qualquer coisa, mas eu não vou perder esse foco. Me convide de segunda a sábado, mas eu tenho um compromisso para servir ao Senhor. E não vou descer, porque esta é uma grande obra. A palavra sempre nos exorta a tomar cuidado com a falta de vigilância, irmãos. Como lemos em Hebreus, nós temos que correr a carreira que nos está proposta com atenção, levando em consideração o objetivo que temos para alcançar, que no nosso caso é glorificar a Deus em tudo o que fazemos. Qual que deve ser o foco maior do cristão? Glorificar a Deus em todas as coisas. E tudo que tenta tirar esse foco da sua vida, irmãos, como diz Neemias aqui, é um intento para te fazer mal. Porque tudo que te leva para longe da glória de Deus, consequentemente, é algo para te fazer mal. Quer vencer a artimanha inimiga que tenta te desanimar? Mantenha o foco em servir a Deus. Coloque isso como primazia. O próprio Deus já nos ensina isso.
Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, sua justiça. Esse é o foco. Paulo vai dizer: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória do Senhor. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, faça dando graças a Deus Pai. Esse é o foco, esse é o objetivo. Neemias permaneceu fiel ao foco. Cuidado com as artimanhas inimigas para te desanimar quanto à obra. Neemias também vai nos ensinar que para vencer as artimanhas inimigas que tentam nos desanimar, além de manter o foco, nós precisamos ter força para persistir e lutar contra as acusações que esses inimigos vão levantar sobre nós. Veja aí a partir do verso 4. Começa dizendo assim: 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Veja a persistência desses caras. 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Mas veja a força de persistência de Neemias. O que ele diz aí? E porém, eu lhes dei sempre a mesma resposta. A gente tem uma tendência daquela perspectiva do politicamente correto, né? A pessoa tenta nos desviar do foco, a gente fala: não posso, estou servindo ao Senhor. Aí a pessoa tenta de novo nos desviar do foco, fala: não, eu estou servindo ao Senhor. Aí ele vem 3, 4 vezes, aí ele fala: tá bom, vai, deixa eu lá, senão o cara não vai parar de me convidar, rapaz. Pronto, ele venceu, você não. Agora, para persistir, seja lá quantas vezes foram o intento do inimigo para te desviar do foco, você precisa ter força para persistir. E além dessa força para persistir, você precisa ter força para lutar contra as acusações. Veja aí a sequência dos versos. Então Sambalá me enviou pela 5ª vez o seu moço. Foi uma vez a mais ainda. Porém agora, com uma carta aberta. Irmãos, não era costume da época enviar carta aberta para ninguém. Toda a carta era selada, inclusive com aquele selo que era queimado, que não tinha jeito de você abrir a carta sem quebrar o selo. Mas qual que era o objetivo dos inimigos de Neemias? Bagunçar o coreto. Manda uma carta aberta porque todo mundo fica sabendo o teor dela, e o teor era um teor que fazia acusações contra Neemias. Veja aí, verso 6, do teor seguinte: entre a gente se ouvem, e Gesem diz que tu, no caso Neemias, e os judeus intentais revoltar-vos contra o rei Pérsia. Essa era a ideia. Por isso reedificas o muro, e segundo se diz, sou eu que estou falando não, mas o povo está falando por aí, que você quer ser rei. Acusações falsas. E pusestes profetas, eles estavam falando daquilo que eles fizeram, e você subornou profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: esse é o rei em Judá. Olha, Neemias, eu quero ser teu amigo. Se o rei ficar sabendo disso, o rei vai ouvir isso, segundo essas palavras, e o negócio não vai ficar bom para o seu lado. É bom você ir lá comigo para a gente consultar o rei, se ele já está sabendo. Olha a artimanha. Essa é a artimanha, irmãos, para fazer você perder o foco. E aí você tem que ter força para resistir. E o que mais? A resposta de Neemias: mandei dizer-lhe, de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tu, do teu coração é que o inventas. Esse cara era diplomata demais, né? Se fosse eu, você já pode imaginar o tipo de resposta que iria, né? Mas ele é um cara, por isso que ele é Neemias e não eu. Cara fantástico, um líder maravilhoso. Já saía já de mentiroso para baixo, né? Mas veja aí o que mais. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo:
as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Irmãos, a segunda estratégia dos inimigos é persistir para que você perca a força. Portanto, para vencer as artimanhas do inimigo e manter-se animado na obra do Senhor, além do foco, você precisa ter força para persistir e força para lutar contra as acusações, como Neemias fez. Ele dá uma resposta refutando todas as acusações. 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Veja que os inimigos serão persistentes para te desanimar. Neemias sabia que era uma artimanha. E quando a insistência não deu certo, os inimigos começaram a lançar mentiras sobre Neemias. Mas ele não desanimou. Mas teve força para lutar contra as injúrias e nem perdeu o foco. Ser forte e corajoso para não desanimar frente às falsas acusações. Jesus vai dizer lá nas bem-aventuranças que isso é um motivo de alegria para nós. Quando vos acusarem, quando falarem mentiras contra vocês, tenham bom ânimo. Isso é bem-aventurança. Quando nós olhamos, por exemplo, para Apocalipse, que também apresenta, de certa forma, a mesma base, Jesus chamando a atenção das igrejas para que eles mantivessem o foco, para que eles fossem fortes e tivessem fé. Em Apocalipse 2,10 nós vemos justamente isso. Olha, vocês vão passar por uma grande luta, vocês vão passar por uma grande dificuldade, mas mantenham o foco, sejam fortes e mantenham a fé. Ser fiel até a morte, dar-te-ei coroa da vida. Ser cristão, irmãos, é ter um foco para a glória de Deus, e é ter força para persistir e lutar contra todas as ameaças. Mas por fim, o terceiro ponto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, olhando aqui para Neemias capítulo 6, é que para vencer as artimanhas dos inimigos que tentam nos desanimar, além de manter o foco para servir a Deus, além de ter coragem ou força para persistir e lutar, é preciso depositar a sua fé em Deus e no seu cuidado. Veja aí o final do verso 9, onde Neemias faz uma breve oração. Ele diz: agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Ele sabia que a força para lutar não estava nele, como o Projota pensa. Ele sabia que a fé não estava nas certezas da sua própria convicção, mas Neemias sabia que em Deus estava o fato das suas mãos serem fortalecidas. Ó Deus, fortalece as minhas mãos. Veja que Neemias, irmãos, depositava a sua fé totalmente em Deus. Vamos rapidamente aí relembrar alguns versículos. Capítulo 1, verso 11, a partir do verso 4 já começa a oração dele, mostrando que era um homem de fé. Mas veja aí no verso 11: ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração de teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Ele depositava a sua fé em Deus e no cuidado desse Deus. Capítulo 2, verso 4. Diante do rei, o rei diz para ele: disse-me o rei, o que me pedes agora? E o que ele faz? Então, orei ao Deus dos céus. Veja ainda o verso 18 do capítulo 2. Então lhes declarei como a boa mão de quem? Do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Verso 20. Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Veja, a sua fé estava depositada em Deus e na realização daquilo que Deus faria. Capítulo 4, irmãos, o verso 4, ele diz: ouve, ó nosso Deus,
pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faça que sejam despojo numa terra de cativeiro. Ele deposita a fé em Deus e no seu cuidado. Capítulo 5, verso 9. Então se calaram e não acharam o que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis. Porventura não deveis andar no quê? No temor do nosso Deus. Verso 19, ou melhor, verso 15. Ele diz: mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e lhes tomaram pão e vinho, além de 40 ciclos de prata, e até os moços dominavam sobre o povo. Porém eu não assim fiz. Por causa do quê? Por causa do temor a Deus. E o verso 19 do capítulo 5, ele ainda diz: lembra-te de mim para o meu bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a esse povo. Irmãos, são vários textos que demonstram que em todas as atitudes, em todas as situações, Neemias depositava sua fé em Deus e na realização que Deus faria. Não uma fé qualquer, não uma simples crença, ou não uma fé em si próprio, como diz aí o poeta nosso, mas uma fé verdadeira em Deus. A fé de Neemias, irmãos, era baseada em algumas coisas. Em primeiro lugar, a sua fé era baseada na comunhão que ele tinha com Deus. Lembra-te de mim, ó Deus, fortalece a minha mão. Ele usa nas orações tanto o nome próprio de Deus, como é o caso lá do capítulo 1, verso 5, lembra-te, ó Senhor, como lembra-te, ó Deus, como ele usa Senhor na ideia de Adonai. Veja que ele chama Deus, inclusive, do nome próprio, mostra que era uma comunhão verdadeira, não era uma fé de crença simplesmente, mas uma fé baseada numa comunhão, baseada no conhecimento das Escrituras, irmãos. Não uma fé cega, uma fé que seguia qualquer profeta, uma fé que seguia qualquer instrução. Ele mesmo sabia o que a lei dizia, tanto quando os inimigos subornaram profetas para conduzi-lo a quebrar a lei, entrando no templo, o que ele fala? Eu não vou fazer isso não. Por quê? Porque eu não vou pecar. A fé de Neemias estava baseada no conhecimento das Escrituras, não era uma fé vazia. E essa fé também era baseada no discernimento espiritual. Veja o que diz o verso 12 aí. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalá fizeram o quê? O subornaram. Era uma fé, irmãos, que depositava em Deus, no cuidado de Deus, mas ao mesmo tempo estava baseado numa comunhão real, no conhecimento das Escrituras e da lei, e num discernimento espiritual. Ele sabia que aquela profecia não vinha da parte de Deus. Ou seja, era uma fé, mas não era uma fé cega. Para vencer as artimanhas do inimigo, irmãos, precisamos manter o foco em servir a Deus. Precisamos ter força e coragem para lutar, mas também precisamos depositar a nossa fé em Deus e no seu cuidado. Concluindo, Neemias não era um aventureiro, ele era um crente, ele era um servo fiel do Senhor, que sabia qual era o seu objetivo a ser alcançado, que tinha força para resistir às ameaças e lutar pela verdade, e por fim, tinha fé, pois confiava no fato de que não por sua força ou determinação, mas pela ação de Deus, ele teria bom êxito. O Senhor dos Exércitos nos dará bom êxito, é o que ele diz. Foco, força e fé, como cantam os poetas dos nossos dias, mas com um entendimento correto de cada uma das expressões, sempre para a glória de Deus. Veja comigo, Josué, abra sua Bíblia lá.
texto que citamos, mas eu gostaria de relembrar de um modo mais vivo com os irmãos, lendo do verso 5 ao verso 9. Vamos ler todos juntos, a uma só voz. Josué, capítulo 1, versos 5 a 9, diz assim: todos: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Nós vemos aqui Deus chamando a atenção de Neemias, ou melhor, de Josué, para, como Neemias, ter foco. Sou eu que mandei, a obra foi eu que te conduzi. Fique firme para não se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Mantenha o foco de me servir, diz o Senhor. Ser corajoso, ser forte, não te espantes. Tenha força para lutar, para persistir, mesmo quando a dificuldade vem. E saiba que eu estarei contigo. Tenha fé. Deposite essa fé no Senhor e no cuidado dele. Logo, irmãos, não desanime frente às artimanhas do inimigo, mas vença-as com foco, força e fé. Qual tem sido o seu objetivo? Qual tem sido o seu foco de vida? Como que você tem lidado com as dificuldades, com as artimanhas? Será que você tem sido forte, corajoso em seguir e se manter firme na presença do Senhor? E em quem você está depositando a sua fé? Nos seus próprios esforços? No seu conhecimento? Na sua virilidade? Ou você tem buscado ao Senhor, depositado a fé em Deus e na promessa dos cuidados que Ele terá contigo? Irmão, certamente essas 3 palavras, entendidas corretamente, servem de base para que o crente seja bem-sucedido no caminho do Senhor. Foco em servir a Deus, força para lutar e persistir, e fé em Deus e na ação do próprio Deus em sua vida. Espero que você possa agir dessa maneira, com o entendimento correto sobre essas palavras, para como Josué, como Neemias, como Paulo, e como tantos outros personagens bíblicos, você seja bem sucedido na carreira que te foi proposta, e que Deus assim nos abençoe. Amém? Curva a sua cabeça, vamos falar com Deus. Eu quero que você fale com o Senhor, para que Deus, como Neemias fez, orando: Senhor, fortaleça a minha mão para a tua obra. Senhor, me dê uma fé inabalável, baseada na comunhão, baseada no conhecimento da tua palavra, baseada no discernimento espiritual. Me fortaleça e me mantenha focado naquilo que é essencial,
que é servir ao Senhor. Fale com Deus e eu vou orar com você. Senhor nosso Deus, nós te damos graças pelo culto que estamos prestando a Ti e clamamos para que o Senhor, diante da palavra que ouvimos essa noite, venha de fato nos fortalecer na fé. Que o Senhor, ó Deus, permita que possamos manter os nossos olhos bem firmados no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Que possamos ser fortalecidos no Senhor, para retirar de nós todo o peso e tudo aquilo que atrapalha a nossa caminhada contigo. E que o Senhor fortaleça a nossa fé de tal modo que a nossa confiança, a nossa esperança esteja tão somente no Senhor e nas promessas do Senhor. Que assim possamos vencer, ó Deus, as artimanhas do inimigo. Assim possamos ser bem-sucedidos na carreira que o Senhor mesmo nos propôs. E que possamos, como Neemias, ser crentes fiéis e verdadeiros. Nos ajude a manter o foco, a força e a fé. É o que nós lhe suplicamos em nome de Jesus. Amém. Aqueles que podem, coloquem-se em pé e vamos louvar ao Senhor em consagração ao que ouvimos com o hino de número 93, já caminhando para o final do nosso culto. Louvemos. Do Santo Espírito de Deus repouse sobre cada um de vós e sobre todo Israel de Deus espalhado por entre as nações, hoje, para todos sempre. Amém. Amém. Amém.
poder desassentar, queridos. Nosso culto chegou ao final, eu quero agradecer a sua presença. Mas antes de nos despedir, eu gostaria de chamar a sua atenção aí para alguns avisos.